Você sabia que muitos dos primeiros cristãos enfrentaram a morte simplesmente por crerem? Eles não tinham redes sociais, nem holofotes, nem aplausos. Tinham apenas a fé e uma coragem inabalável que ecoa até hoje. Mas como eles suportaram tanta dor? Como seguiram firmes mesmo quando a morte os espreitava? Hoje vamos caminhar juntos por essa história de luta, esperança e fé que nem o tempo conseguiu apagar. Desde os primeiros dias da igreja, o caminho não foi fácil. Em Atos 7, lemos sobre Estevão, o primeiro mártir cristão. Ele foi apedrejado por pregar a verdade que incomodava os poderosos. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no céu e viu a glória de Deus. Atos 7, 55. Mesmo diante da morte cruel, sua fé era inabalável. E não parou por aí. O apóstolo Paulo, preso, açoitado, abandonado à própria sorte, escreveu: "Todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos." 2 Timóteo 3,12. Eles enfrentaram torturas, calúnias, abandonos, mas nunca desistiram. Porque sabiam que a vida aqui é apenas o começo. O que podemos aprender com eles hoje? Em meio às nossas lutas, que talvez não sejam tão violentas, mas ainda assim profundas, a fé é nossa âncora. Jesus mesmo disse: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo." João 16:33. Se os primeiros cristãos suportaram tudo, confiando em Deus, nós também podemos resistir. A verdadeira coragem nasce do entendimento que não estamos sozinhos. Deus caminha conosco. Se você está enfrentando dificuldades, seja na saúde, no trabalho ou até na fé, lembre-se, você está conectado a uma linhagem de guerreiros da fé. Cada lágrima, cada desafio não é em vão. Deus usa a nossa dor para moldar uma fé mais forte, mais autêntica. E assim como Paulo escreveu a Timóteo, escrevo a você hoje: combata o bom combate, termine a corrida, guarde a fé. 2 Timóteo 4,7. Você é mais forte do que imagina. A fé dos primeiros cristãos nos lembra que a esperança vence o medo, que o amor supera a morte. Se essa história tocou seu coração, compartilhe essa mensagem. Que ela fortaleça sua caminhada, assim como fortaleceu a de milhões antes de nós. Vamos orar juntos. Senhor, em meio às batalhas da vida, fortalece nossa fé. Dá-nos coragem para seguir firmes, sabendo que o Senhor é nossa luz e salvação. Amém. Lembre-se, somos apenas peregrinos neste mundo. Cada passo que damos aqui é uma jornada rumo ao reino eterno. Todo mundo está construindo algo: sua carreira, seus sonhos, sua reputação, sua fé. Mas a pergunta que Jesus nos faz é essa: você sabe o que está debaixo disso tudo? Porque quando o vento vier, e ele vai vir, só permanece de pé quem construiu sobre a rocha. Construir sobre a areia é confortável, é rápido, é fácil, é o que parece funcionar quando o tempo está bom. Mas a areia não sustenta promessas. Ela cede sob pressão. E essa é a vida de quem ouve Jesus, mas não pratica o que ele diz. Mateus 7, 26 a 27. ênfase. E veio a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e a casa caiu, e foi grande a sua ruína. Quantas casas você viu desabarem nos últimos tempos? Relacionamentos, ministérios, vidas que pareciam sólidas. Mas no primeiro vendaval, tudo desmoronou. Por quê? Porque a base não era Cristo, era aparência, emoção, superficialidade, orgulho. A areia engana, ela molda o formato que você quiser. É maleável, adaptável, confortável, mas justamente por isso, não é confiável. E muitos estão construindo suas vidas assim, com discursos bonitos, espiritualidade aparente, mas sem prática de verdade, sem obediência, sem raízes, sem profundidade. Lucas 6,48, paralelo. É como o homem que cavou fundo e colocou os alicerces sobre a rocha. Cavar dói, leva tempo, é mais difícil, mas é assim que se encontra a rocha.
A fé que resiste à tempestade é a que foi construída com esforço, renúncia e entrega real. Jesus não diz se a tempestade vier. Ele diz: quando vier, o vento vai soprar, a chuva vai cair. E aí, o que você construiu vai ser testado. Não pela aparência, mas pela fundação. O que está sustentando sua vida? Deus? Ou suas emoções? Sua lógica? Sua imagem? 1 Coríntios 3:11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Se você percebe agora que construiu sobre a areia, não desespere, mas também não finja que está tudo bem. A areia pode ser o fim, ou pode ser o lugar onde você decide recomeçar, mas agora sobre a rocha. Jesus é a rocha, e Ele não está chamando você para ter uma fé bonita por fora. Ele está chamando para uma fé que aguenta o tranco. Uma fé que se ajoelha na dor e permanece em pé na crise. Uma fé real, viva, obediente, fundada nele. Salmo 18:2. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. Você pode continuar vivendo de aparência, negando as rachaduras, ou pode começar agora mesmo a reconstruir tudo sobre Cristo. O que você vai escolher? Porque a tempestade vai vir, mas aquele que construiu sobre a rocha vai permanecer de pé. Dores que ninguém vê, feridas profundas que se escondem atrás de sorrisos, abraços e rotinas. Você já se sentiu assim? Como se o mundo seguisse, mas você tivesse parado por dentro. Talvez as palavras que você mais precisava ouvir nunca vieram. Talvez a decepção de quem você confiava ainda ecoe no seu peito. Ou talvez o vazio chegou sem aviso, e você nem entende o porquê. Mas escute com atenção. Deus vê o que ninguém vê. Ele sonda o mais íntimo do teu ser. Ele conhece cada lágrima silenciosa que caiu no travesseiro, e Ele promete algo poderoso. Ele cura os de coração quebrantado e trata das suas feridas. Salmos 147, versículo 3. Não importa quão machucado esteja seu coração, não importa o que tiraram de você, Ele está aqui, agora. A presença de Deus não exige que você esteja bem, ela só pede sinceridade. Se você está ferido, apenas diga: Pai, eu preciso de Ti. Talvez você não consiga explicar a dor, mas Deus não precisa da sua explicação. Ele quer o seu coração. Feche os olhos por um instante. Sinta, não é o fim, é um recomeço. Senhor Deus, neste momento, oro por cada coração ferido que ouve esta mensagem, por aqueles que carregam dores profundas, que muitas vezes nem sabem nomear. Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que restaura. Acalma a alma cansada. Toca agora nas feridas mais escondidas. Tira o peso que ninguém vê. Renova as forças. Dá descanso onde só havia dor. E traz paz onde só havia desespero. Que essa pessoa sinta o teu abraço agora. Que ela saiba que não está sozinha. E que tu já estás agindo, mesmo quando tudo parece silêncio. Em nome de Jesus. Amém. Quantas vezes a gente se perde no que é urgente e esquece o que é eterno? Trabalhamos, corremos, construímos, mas no fundo, estamos vazios. O livro de Ageu não é apenas um chamado à reconstrução de um templo. É um chamado à reconstrução de uma alma. É Deus nos dizendo: vocês se esqueceram de mim, e é por isso que nada preenche vocês. Jerusalém havia voltado a respirar. O povo estava de volta do exílio. Havia liberdade, havia recursos, mas o templo, ainda em ruínas. Eles diziam: ainda não chegou o tempo. Ageu 1:2. Mas Deus ouviu como quem diz: eu posso esperar, mas até quando vocês vão viver como se eu não importasse? Quantas vezes Deus ficou esperando por você? Enquanto você reconstruía tudo, menos o altar, vocês semeiam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se satisfazem. Se vestem, mas não se aquecem. Ganham dinheiro, mas é como se o colocassem numa bolsa furada. Essa é a radiografia de uma vida que gira ao redor de si mesma. Tudo parece funcionar, mas nada tem sentido. A fartura,
mas há vazio, há conquistas, mas nenhuma paz. O problema não está no que falta fora, mas no que foi esquecido dentro. O altar está quebrado, e você finge que isso não importa. Deus não havia abandonado o povo havia abandonado a presença, mas o silêncio de Deus era também um espelho, um chamado, um sussurro santo dizendo: voltem para mim, não com pressa, mas com inteireza. Considerem o seu passado, Ageu 1:7. Olhe para trás, o que você tem edificado longe de Deus? Que decisões você tomou ignorando a voz dele? E será que não é por isso que tudo que você segura escapa pelos dedos? Mesmo depois do abandono, Deus não envia julgamento. Ele envia um profeta, uma palavra, uma chance. Eu sou convosco, diz o Senhor. Ageu 1:13. A presença dele não é uma recompensa por perfeição. É uma resposta à obediência. Quando o povo começou a reconstruir, Deus começou a visitar novamente. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Ageu 2:9. Você pode olhar para sua vida e ver só destroços. Pode achar que já teve dias melhores. Mas Deus diz: se você me colocar no centro, o que ainda virá será maior do que tudo que já passou. O que Deus pode fazer com uma vida quebrada é infinitamente maior do que você pode construir com uma vida inteira sem Ele. Talvez hoje Deus não esteja pedindo que você corra, mas que você pare, que você olhe para dentro, que você pergunte com coragem: o que eu tenho colocado no lugar de Deus? Porque se hoje você ouvir, Ele ainda está dizendo: reconstrua, eu estou contigo. Lembre-se, somos apenas peregrinos neste mundo. Cada passo que damos aqui é uma jornada rumo ao reino eterno. Que a luz do Senhor Jesus, o Messias prometido, fortaleça o seu espírito, conduza os seus dias e renove a sua esperança. Que Ele seja com você, hoje, amanhã e para sempre. Amém.